Leonardo da Vinci, 1452-1519, foi um anatomista casual. A rainha conserva em Windsor seu encantador desenho de um casal cortado ao meio fazendo sexo. Estão de pé, e o desenho apresenta um corte longitudinal, o pênis firmemente inserido na vagina, com nervos vigorosos transmitindo prazer para a médula espinhal do homem. Seu coração bombeando sêmen para fora do escroto por um longo tubo espinhal, e o útero dela ligado ao mamilo. O detalhe que acompanha o desenho, um pênis cortado como uma linguiça, mostra corretamente as cavernas esponjosas, inundadas de sangue durante a ereção. A outra ilustração, representando a genitália feminina, faz lembrar a robustez da entrada de uma catedral. Tudo uma concepção razoável dos eventos. Em Paris, o estudante de medicina Andreas Vesalius, 1514 a 64, encontrou fora dos muros de Louvain, perto de Bruxelas, onde nasceu, um patíbulo, onde balançava um esqueleto dissecado completo com ligamentos. Ele correu para casa com aquela preciosidade. Qualquer esqueleto humano era uma avis rara, e iniciou sua carreira, que culminou com um anfiteatro anatômico lotado em Pádua. Tiziano pintou o quadro. A perfeição artística do belo atlas anatômico de Vesalius, De Humanis Corporis Fabrica, mostra os corpos esfolados, os músculos abrindo-se como pétalas de uma flor, a vivacidade vigorosa dos tenistas de Wimbledon. Ele destronou bravamente Galeno, depois de descobrir que a mandíbula era um único osso, não dois, que o externo é formado por 3 ossos, não 7, e que os filhos de Adão não têm uma costela a menos, e, portanto, Eva deve ter vindo de algum outro lugar. Tudo isso provocou a ira dos que desde o começo do mundo se julgavam importantes. A heresia e a blasfêmia persistiam como disfarces pomposos para oprimir a liberdade da palavra, a qual sempre escolhe assuntos que provocam implicitamente nos opressores um mal-estar secreto. O próprio Papa Urbano VIII devia perder o sono, imaginando que talvez Galileu estivesse certo. Ia por Simoeve. Michael Cerverus, 1509 até 53, foi queimado vivo por Calvin numa fogueira alimentada por seus livros, por ter descoberto a circulação pulmonar. Vesalius foi obrigado a abandonar a anatomia quando tinha 30 anos e foi ser médico da corte em Madrid. Ele dissecou um nobre espanhol que se moveu alarmantemente sob o bisturi, o que provocou a ira da Inquisição, que o condenou a uma peregrinação expiatória a Jerusalém, no qual o navio naufragou e ele morreu de fome, na ilha grega de Zante. Depois de Vesalius, vieram Eustáquio, 1510 a 74, e Falópio, 1523 a 62, famosos por suas trompas, a primeira no ouvido médio, a outra na pelvis feminina. No século IX, Salerno, da Demitrote, foi o primeiro centro de excelência médica, uma expressão usada hoje para designar a si próprios por Guy, Bart, Tome e etc. Esse balneário popular veio a ser a original Sintas Hipocrática, um ponto de reunião para médicos, numa bela paisagem e isenta de impostos. Napoleão fechou a escola de medicina em 1811. Não existe mais, como o resto da velha Salerno, depois do bombardeio, para o desembarque dos aliados em 9 de setembro de 1943. A Escola de Medicina de Salerno foi suplantada em excelência, durante o século XIII, pela Escola de Montpellier e depois pela de Leiden, perto de Haia,
fundada por Guilherme de Orange, em 1575. A estrela de Leiden era Hermann Boerhaave, 1668 a 1738, um médico prático que lecionava elegantemente em latim e atraiu estudantes até da América. Estendeu sua clínica particular até a China e deixou 2 milhões de florins. Durante um breve período, Montpellier abrigou o bêbado, errante, agressivo e arrogante Paracelso, 1668 a 1738, de Zurique, que começava suas aulas queimando as obras de Galeno e desdenhava os médicos tradicionalistas, seus contemporâneos, médicos com mantos de veludo e que falavam latim. Eu não agrado a ninguém, exceto aos doentes que curo, gabava-se ele com razão. Montpellier produziu o único papa médico, João XXI, que morreu quando o teto lhe caiu em cima. 65 anos depois de Vesalius se tornar seu professor de anatomia e cirurgia, Pádua ensinou William Harvey, 1578-1657, de Folkestone, que era baixo, moreno, com cabelos crespos, agitado e falante, e que voltou para casa para trabalhar no Hospital São Bartolomeu e para James I e Charles I. Todo mundo sabia que o sangue se movia, fosse pela observação da artéria de uma ovelha batida, fosse pela tendência do homem para matar e ferir seus semelhantes. Harvey sempre usava uma adaga no cinto. Até o século XVII, imaginava-se que o sangue saía e entrava como as marés. Em 1628, Harvey demonstrou que ele percorria um caminho circular, como a música da década de 1930. Havia uma dúvida: como o sangue voltava ao coração através da carne? Galeno havia dito que ele passava de um lado para o outro do coração. Somos levados a admirar o maravilhoso artesanato do Todo-Poderoso, comentou Vesalius sarcasticamente, que faz o sangue se escoar do ventrículo direito para o esquerdo, por passagens invisíveis ao olho humano. A resposta tantalizou os estudantes de Harvey durante 32 anos. O microscópio foi inventado acidentalmente por um óptico holandês, que introduziu 2 lentes num tubo, Anthony van Leeuwenhoek, 1632-1723, de Delft. Explorou a invenção. Ele tinha 247 microscópios e foi o primeiro homem a ver o próprio espermatozoide. Um microscópio de Marcelo Malpighi, 1628 a 94, de Bolonha, revelou o elo que Harvey procurava, mostrando o corpo todo percorrido por capilares minúsculos que canalizavam as artérias para as veias. A partir de então, o corpo foi alegremente examinado ao microscópio e estudado pela anatomia por toda a Europa.